Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Jesus Cristo por nós nasceu, vinde todos adoremos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, dia santo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoremos o Salvador, que nasceu na manjedoura em Belém. Adoremos o Salvador, que nasceu em nosso coração. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi gerado no ventre de Maria Imaculada. E como comenta São Bernardo Abade, que assim quis Deus que da Imaculada nascesse o Imaculado. E como comenta Santo Anselmo, Deus é o Pai das coisas criadas e Maria é a Mãe das coisas recriadas. Estejamos na proteção de Maria Imaculada e adoremos Cristo Salvador, que nasceu na gruta em Belém e hoje nasce em nosso coração.
Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da dignidade do vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não a reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados e estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia santo, nós estamos vendo o prólogo do Evangelho segundo João, na qual é a teologia do Verbo, que o Verbo é Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, que se encarnou no seio da Virgem Imaculada. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Lá no livro do Gênesis,
na primeira perícope da Sagrada Escritura, no princípio Deus criou o céu e a terra. E por que criou no princípio? Porque criou tudo com o Verbo e pelo Verbo. Que assim trabalhei no meu TCC de Filosofia, no livro 11 das Confissões de Santo Agostinho, falando da criação com o Verbo, que o Verbo é Deus, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito, que Ele é o Príncipe da Paz, é o Deus forte, como nós vimos na primeira leitura ontem na Noite Santa, que Ele é a vida de todos os entes humanos, Ele é a luz que brilha, a luz que resplandeceu para todos os entes humanos. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos o Verbo, que é Deus, o Todo-Poderoso, a vida, que é Cristo Senhor, é Deus, e a luz, que é Deus, que resplandeceu para todos serem iluminados eternamente. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos já falando de João Batista, o precursor. Que bonito que João foi um homem enviado por Deus, que veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele, para que todos se convertessem, para que todos tivessem fé e acreditassem, e que todos tenham fé e acreditem que Ele é a vida, é a luz, é o Verbo, que o Verbo é a verdadeira luz que vem ao mundo e ilumina todos. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho deste dia santo. O Verbo é Deus, a vida é Deus, a luz é Deus que resplandeceu nas trevas. E veio João, o precursor, que gritou para todos endireitarem as veredas, que o Senhor estava chegando, e o Senhor chegou, gente boa. Estejamos com Ele no coração. E que todos se convertam, que teve aqueles que não creram, que não acreditaram, que não reconheceu o seu amor. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os entes humanos nasceram de Deus, nascemos de Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo, a luz, a vida, que é a nossa vida. Que Ele é o Verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós. Foi gerado no ventre de Maria Imaculada. E nós vimos a sua glória, a glória que Ele recebe do Pai. E Ele veio cheio de graça e verdade, que Ele veio já como Verbo, que Ele é o Verbo, Ele é a luz, Ele é a vida. E pela segunda vez, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos João, o precursor, novamente. João deu testemunho, e vemos nesta perícope a exclamação de João: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. João, o precursor, falando do Verbo, a vida, a luz, que Ele é o Deus Salvador, é o Deus forte. João falando, já existia antes de mim, já vemos a realidade, que Ele é o Deus Salvador. E dele, de Deus Salvador, o Deus forte, todos nós recebemos graça sobre graça, de sua plenitude. Que a graça e a verdade veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a lei foi dada por Moisés na antiga aliança,
Mas em Cristo Senhor, Deus se manifestou entre nós, veio a graça e a verdade. Veio a graça e a verdade, e Ele se revelou entre nós. Deus se revelou entre nós pelo seu Filho único, que Ele é o Verbo, é a vida, é a luz. Ele se revelou entre nós. E todos nós recebemos toda a recompensa, que nele temos toda a vida, que Ele é a luz, com Ele temos a graça e a verdade. Tenhamos fé, força e coragem, e estejamos na luz, que é Cristo Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a boa nova, todos verão a salvação, que todos nós vemos que Deus se revelou entre nós, que a luz veio, uma grande luz brilhou, e estejamos na luz para sempre. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam na luz, que é Cristo Senhor, que nasceu na gruta em Belém e hoje nasce em todo o coração de todos os seres humanos, ó meu belo amor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor.
e estejamos juntos, vivendo a felicidade, cantando com os anjos, louvando a Deus que nasceu e hoje nasceu em nosso coração. Nasceu o menino Deus numa noite de Natal.